Meus irmãos, só para entendimento, eu vou logo direto ao assunto. Aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. Eu vou traduzir aqui um documentário de extrema importância que já está sendo boicotado, inclusive lá na gringa. Então eu vou passar ele aqui para vocês, né? Eu montei da minha forma, o texto eu traduzi, não está lá essa tradução toda, mas foi o que eu consegui. Vou fazer o possível para você entender. Agora, quando falar clima, lembre-se que a palavra estará substituída. Pelo que, Davi? Ela vai estar substituída por tempo. Clima eu vou substituir por tempo. Por que, Davi, você vai fazer essa bobagem? Porque toda vez que fala certas palavras, certo? Você recebe um boicote maior. Ah, Davi, mas você falou agora. Sim, mas eu não estou falando no contexto. Tem outras palavras que acompanham essa que eu não estou falando. No texto, quando você ouvir a narração, você vai ver que eu vou usar várias vezes a palavra tempo. Não existe essa palavra nesse texto. Ela está substituindo a palavra clima, tá certo? Então eu sei que vocês vão entender, você vê o nível que a gente chegou, principalmente aqui, né, no YouTube. Qualquer questionamento sobre, né, clima é proibido, certo? Informações que vão contra o que é oficial, o que é consenso, estão proibidas. Se você faz, né, você corre o risco de perder o seu canal, de ter sua parceria cancelada, inclusive de ser acusado de fazer fake news, né? Então nós não estamos aqui contrariando nada que é consenso, nós não somos cientistas, mas tem, né, outros pontos de vista, coisas que estão acontecendo agora, inclusive o texto não é para negar o que está acontecendo, certo? Mas as arbitrariedades que estão sendo criadas com essa bandeira é o assunto desse texto, tá certo, meus irmãos? Então, como eu sei que a maioria aqui consegue entender, grave bem as explicações que foram dadas aqui. E agora sim, vamos para o texto, meus irmãos. Já é um dos vídeos mais importantes que a gente faz aqui no canal esse ano. Como não há tempo a perder, pega agora mesmo a sua fatia de bolo de chocolate e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. 14 grandes cidades americanas fazem parte de uma organização, Grupo do Tempo Globalista, conhecido como Liderança do Tempo das Cidades C40, que tem objetivos ambiciosos para o ano de 2030, como por exemplo, 0 quilos de consumo de carne, 0 quilo de consumo de laticínios e 3 roupas, no máximo, novas por cada pessoa por ano, além de eliminar o direito à propriedade veicular privada. Longas viagens apenas serão permitidas a cada 3 anos por pessoa, e se ela comprovar necessidade. A pergunta agora é: existe um plano poderoso e altamente financiado para usar intimidação e assim eliminar todos os combustíveis fósseis e produtos animais, além da propriedade de veículos privados? A resposta é um absoluto e retumbante sim. Está sendo feito agora ao nosso redor. E na verdade, pessoas por trás disso são extremamente poderosas. Aquela organização que tem o mundo todo. Começa com O, termina com U e tem um N no meio. Ela se orgulha disso, com sua Agenda 2030. E o Rei Carlos já pediu uma campanha do estilo militar que custará milhões de dólares para fazer isso. Agora um programa piloto já está em andamento para determinar melhor como eles implementarão essas coisas. Isso é classificado por eles de emissões, com base no consumo, para proibir assim as pessoas de comerem carne, laticínios e terem o seu próprio veículo particular de sua escolha. Isso será executado por essas pessoas que agora controlam quase tudo. Filântropos, bilionários, como Bill Gates, George Soros e mais, é o Rei Carlos e até Emmanuel Macron. E através das organizações como aquela que está todos os países, governos unidos em todo o mundo farão leis dentro dos seus mandatos sobre o novo mundo até 2030. E assim suas escolhas, elas não serão mais suas escolhas. Essas 14 cidades dos Estados Unidos, por exemplo, têm o objetivo de proibir a carne, laticínios e os veículos particulares para as metas C40 para 2030. E essas metas todas para o planeta podem ser encontradas em seu relatório intitulado O Futuro do Consumo Urbano em um Mundo de 1,5 graus centígrado. Isso foi publicado em 2019 e, de acordo com o que se relata, que foi nacionalizado novamente em 2023. Quase 100 cidades em todo o mundo formam a organização. Enquanto subíamos, os americanos incluem Alton, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, Nova Orleans, Nova York, Filadélfia, Phoenix, Portland, São Francisco, Washington, DC e até Seattle. A cobertura midiática dos objetivos
das cidades. Nesse novo objetivo, C40 tem sido relativamente escassa. A mídia quase não fala sobre isso. Existem pouquíssimas personalidades dentro da mídia que teve coragem de discutir o assunto. E essas pessoas foram duramente atacadas por verificadores de dados corporativos, o verificador de fatos AFP. Ele declarou recentemente que a proibição de carne, laticínios e os limites de viagens aéreas e o consumo de roupas não foram realmente recomendações políticas. A AFP cita um parágrafo do relatório original, O futuro do consumo urbano no mundo de 1,5 graus Celsius. Diz o seguinte: este relatório não defende para a plena a doação desses objetos mais ambiciosos na cidade C40. Em vez disso, eles são incluídos para fornecer um conjunto de produtos de referência sobre quais cidades e assinantes poderão refletir ao considerar diferentes alternativas para reduzir emissões e visões urbanas de longo prazo termo. Mas este parágrafo, provavelmente incluído no relatório como responsabilidade em caso de evolução, parece contradizer diretamente o significado de objeto, que nesse contexto pode ser definido com o objetivo desejado de eliminar a carne, laticínios e veículos particulares até 2030. Baseia-se numa visão de produção futura com uso eficiente de recursos e grandes mudanças na escolha do consumidor, aponta ao relatar algo que seus autores claramente esperam conseguir. Se este não fosse os seus alvos, não os teriam rotulado como metas ambiciosas. A insistência do verificador de fatos e que as metas dos tempos, explicitamente estabelecidas pelas cidades do C40, de alguma forma pouco sincera, é ainda menos convincente, dado que estamos observando como eles começam a desenvolver nesta época deste ano, em sintonia com os objetos do C40 até 2030. O prefeito de Nova York, Eric Adams, anunciou que a cidade colocará limites na quantidade de carne e laticínios consumido pelas instituições da cidade, como escolas e prisões. Enquanto isso, o Reino Unido proibiu a venda de veículos novos motorizados para gasolina depois de 2030. E a França, que proibiu voos de curtas distâncias para reduzir as emissões de carbono. No ano de 2020, o Fórum Econômico Mundial, promovido pela Prefeitura C40, apresentou a grande reinicialização, nós conhecemos aqui no Brasil como o Grande Reset. Todos nós sabemos disso. Também tem os mesmos objetivos, sendo que, porém, no mercado, algo muito estranho agora vem acontecendo. Fundos de hedge e bilionários privados comprando casas e terras agrícolas em todo o mundo. Ao mesmo tempo, a política zero não são realistas. Emissões estão empobrecendo os ocidentais e a aniquilação da classe média é o que está alimentando a dependência centralizada do governo. Ironicamente, esses passos para trás intencionalmente também danificam o solo, porque foi mostrado que as nações mais ricas têm um ambiente mais limpo, coloca menos pressão sobre os recursos naturais. Claro que isso também está prestes a acontecer em cidades da América Latina como Buenos Aires, Cidade do México, Curitiba, Guadalajara, Cidade de Lima, Medellín, Quito, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Todos estes mostraram seu compromisso, ou seja, sua submissão com essas ações ambiciosas em favor desta agenda. Se você tiver alguma dúvida dessas palavras, você deve consultar a sua própria cidade para saber o que é planejado, ou melhor, saber quais são as suas projeções futuras sobre as proibições, especialmente a província de carne e laticínios, que para mim é o mais importante. Não tenho ideia de como será a Argentina, por exemplo, que tem uma tradição extraordinária em relação à carne. É importante que os políticos falem sobre isso e deixem claro. E aqui, encerra essa excelente matéria que me foi enviada pelo nosso querido irmão Mixan, Deixa aqui um abraço forte para ele. E é o que eu falei para vocês, meus irmãos, nós estamos sendo testemunhas de tudo isso. Para quem tem dúvida, procure mesmo saber, o que é que o seu prefeito, o que é que o seu governador do seu estado pensa sobre isso e quais as metas, qual é o compromisso dele com essa agenda verde. Porque de fato, meus irmãos, nós estamos percebendo isso. Agora há pouco mesmo, foi lançado um novo carro aqui, depois eu trago essa matéria para vocês. Tem um lançamento novo aí de um carro e você não vai comprar ele, você vai fazer a assinatura. As pessoas não estão percebendo que se o objeto não é seu, você paga ali para ter uma concessão de usar ele, ou seja, um direito de usar ele, vai ter, obviamente, com isso regras. Quanto mais o teu estado, quanto mais a tua cidade, quanto mais o teu país for comprometido com essas regras, menos você vai ter o direito de usar. Entende, meus irmãos? Vai chegar um momento que a gente vai
ter quilometragem limitada, tudo isso vai acontecer em nome, obviamente, dessas emissões. Eu creio que em um futuro muito próximo, você que quer viajar, né, vamos dizer que eu queira conhecer Londrina. Ah, Davi, você quer conhecer Londrina, beleza, vamos lá. O sistema vai dizer, não, Davi, você vai ver o que em Londrina? Não, eu quero ver lá a praça. Não, na sua cidade também tem praça, tem uma mais perto aí, vá nela. Não, mas eu quero ver o povo de lá e também tem povo, é a mesma coisa. Vai ser disso pra frente, meus irmãos, um sistema totalitário. E é óbvio, porque as pessoas hoje estão vendo, né, as arbitrariedades que estão acontecendo, principalmente com os deuses do Olimpo. E você sabe que aqui, infelizmente, eu tenho que falar como um imbecil mesmo, né? Porque senão não passa. Eu tenho que falar assim, como um idiota, usando nomezinhos. Eu não gosto de usar esses nomezinhos, sinceramente, isso me irrita. Vocês devem perceber até pelo meu tom. Mas tem que fazer o quê, né? Então tem os deuses do Olimpo, que eles passam por cima de tudo e fazem o que querem. Você vê um monte de gente, principalmente da esquerda, aplaudindo de pé, vibrando com cada arbitrariedade que acontece. Por quê? Porque está acontecendo contra aquelas pessoas que eles colocaram, taxaram como inimigo. Pessoas contra pessoas. Então o sistema diz, o que é que você quer, pessoa, que eu faça? Aí a pessoa mesmo diz, eu quero que você proíba essa pessoa de ter o direito à defesa. Aí de repente essa própria pessoa que torceu pela lei precisa da defesa, mas a lei não foi criada só pro desafeto dela, foi criada para ela, que ela também é pessoa. Entende, família? Então assim vão criando as regras e todos nós ficamos nesse balaio de gato vendo isso acontecer debaixo dos nossos olhos. Você que acompanha o canal sabe que bilionários têm comprado terras férteis cada vez mais, têm investido muitos bilhões em comida sintética, e para essa comida dar certo, é óbvio, né, que eles precisam tirar a principal concorrente, como já fazem agora, meu irmão. Você vê um país como o Brasil, se tivesse árvores frutíferas, né, se fosse incentivado ao povo plantar isso, nas beiras das estradas mesmo, nessas terras por aí, bom, deixa aí, a própria prefeitura fizesse isso, os estados fizessem isso, ninguém comprava mais nada, porque a terra é muito fértil. E Deus, quando dá com abundância. Quem já foi numa cachoeira, quem já entrou num pomar que não tem dono nenhum, você vê aquilo ali. Você vê o dedo de Deus, a presença de Deus ali. Nasce sem ninguém plantar. O que a gente tem na nossa arrogância, que só tem, né, frutas, só tem legumes se a gente fizer. Não, não fomos nós que inventamos, foi tudo Deus. Deus dá um jeito e a natureza ali brota, meu irmão. Mas aí o homem foi, destruiu tudo e disse, não, aqui não pode ter isso tudo não, a terra é minha, só quem ganha dinheiro aqui, só quem come sou eu, beleza, é as regras. Só que os caras não ficam satisfeitos em ter pegado o melhor pra eles, eles ainda sabotam, né? Tiram de campo, literalmente, aquele que tá começando, aquele que quer crescer também, tiram acesso às pessoas das coisas, meus irmãos. Tem um monte de coisas, quem não lembra do celular, eu sempre lembro disso aqui o tempo todo. Sempre pra mandar uma mensagem, tinha lá a porcaria do torpedo, você tinha que pagar por aquilo. Ah, escreveu demais, agora é 2 torpedos. Ah, um texto desse tamanho é 3 torpedos. E você pagando por aquela porcaria. Aí vem o WhatsApp e escancara, esfrega na nossa cara, né? Que o que é que o teu celular faz? Ele acessa um sinal, o sinal tá aí, feito inclusive com o nosso dinheiro. As antenas foram feitas com nossa grana. Os caras passam esse acesso para os amigos do rei, começam a ganhar dinheiro aqui e passam por cima da lei com esse tipo de negócio, porque o teu celular é um acessador de sinal. Quando você não pode mais ligar, eu não sou nenhum técnico na área, e se tiver um aqui e eu estiver falando bobagem, eu peço desculpa, né? Mas que eu saiba, o que essas operadoras fazem é bloquear o teu celular. Ou seja, limita o uso do teu objeto. A lei diz que você não pode limitar o uso de um objeto. Mas eles limitam, eles cortam, o sinal tá lá. E aí, você não botou crédito não? Então pronto, eu corto. Ah, tua internet eu corto também. Só que não tem como cortar, porque o sinal tá lá. E o teu aparelho é um acessador desse sinal. Mas eles cortam, limitando o teu aparelho. Então é uma pouca vergonha, né? É um absurdo o que acontece. É negócios ilegítimos, negócios que não deveriam existir. Telefone que é um desses. Já se paga imposto, então pronto, que mantém as antenas, acabou. Não precisa ter, né, essas empresas aqui ganhando dinheiro com isso. Mas coloca, né? Você não vê investimento deles na área, não precisa. São um sinal. Ah, vamos investir aqui para melhorar o sinal. Aí é outra coisa. Mas o sinal tá lá e as antenas geram esse sinal. Então, meus irmãos, é um negócio altamente lucrativo com baixo custo, né? E o governo abre mão disso. Como o próprio Bolsonaro, antes de se vender, falava disso, né? Ele até dizia o que é que tinha que fazer com uma pessoa que faz isso. Lembra? Ele falando de metralhar. Vocês lembram disso aí? Já mostrei esse vídeo milhões de vezes. E aí na questão, né, do tempo, que eu tenho que usar também essa palavra, é disso pra pior, meus irmãos. Você tá vendo todas as metas sendo feitas, o povo com aquele velho sorriso babaca, não, porque é mais modernidade, porque não sei o que, né? Estão abrindo mão, literalmente,
da sua privacidade, né, em nome de mais segurança. Eu já falei para vocês que a bandidagem que tá aí, principalmente no Brasil, né, essa insegurança toda, é justamente para legitimar, né, para criar essa necessidade de ter todo esse rastreamento e você não ficar livre, né, deles saberem tudo seu. E eles sabendo tudo seu, eles vão usar contra você. Porque perfeito nesse mundo, meu irmão, só foi Jesus Cristo. Todos nós pecamos, damos as nossas cagadas o tempo todo. E o sistema, que é o maior cagão de todos, né, vai literalmente atirar a primeira pedra, sendo o lado mais podre. Então, fazer o que, né, meus irmãos? Se o pessoal não percebe, fazer um vídeo desse é altamente arriscado, vocês imaginam isso? Não é à toa que eu não tenho feito, né? Traduzir esses documentários não é bom pro canal, não é bom pra saúde de quem faz, mas não é pra gente falar a verdade, é melhor não estar aqui, né, meus irmãos? Então eu peço você que entende isso, faça, né? Compartilhe o vídeo, faça a sua parte. Porque não pense que, o Davi já fez aí, eu assisti, não. Se você também não compartilha, se você não mostra para mais pessoas, não fala desse assunto que seja, você não está fazendo sua parte, meu irmão. Você está sendo cúmplice do sistema. Então faça, né? Enquanto ainda é possível. Pode chegar uma época, meus irmãos, que com tudo isso acontecendo, você até ser acusado. Tá propagando aí fake news, fanatismo, e BBB, bababá. Ainda não tá assim, tá quase, né? Mas faça a sua parte enquanto é possível. É isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!